Olá, eu sou o Thiago Magalhães e na aula de regressão eu irei falar sobre análise de variância. Os 7 tópicos da aula de hoje, começando pela introdução, que é uma revisão. Suponha que y1 até yn é um modelo de regressão, yx transposto beta, x é um vetor de variáveis conhecida, beta é um vetor de parâmetros desconhecidos, os erros têm distribuição normal, são independentes, com a mesma variância, também desconhecida e precisa ser estimada. E vamos assumir para essa aula que o modelo tem um intercepto, isto é, o xl1 é igual a 1. A equação que nós definimos como modelo de regressão linear, ou modelo normal linear, porque eu estou assumindo erro normal, também pode ser escrito de uma forma bem geral, matricial. Y é um x-beta, em que o y é um vetor com as respostas. Esse errozão aqui é o erro com todos os erro 1, erro 2, o erro n, que no caso tem uma distribuição normal n variada, e x é a matriz de planejamento. Motivação. A análise de variância, análise of variance, ANOVA ou ANOVA, é a forma de vermos o modelo de regressão linear sob um outro tipo de ponto de vista, ou sob um outro tipo de ponto de vista, é isso mesmo que eu tinha falado. Vamos falar então de partição da soma de quadrado para a gente poder chegar na ANOVA. O método de análise de variância é baseado na partição da soma de quadrados e dos graus de liberdade associados à variável resposta y. Se todas as observações y são idênticas, não é necessário uma análise de regressão. E a variação de yl poderia ser medida através desse desvio aqui, de yl menos y barra, como mostra a figura 1. Está aqui, temos as observações, no eixo x a variável preditora, eixo y a variável resposta. Estamos supondo que a reta média explica bem os dados. Então tem essa distância YL menos Y barra, é essa linha vertical. A medida de variação total dos desvios, então vamos ver a medida de todos os YL. É o somatório do quadrado de YL menos Y barra. Note que, se SQT igual a zero, todas as observações são iguais. E quanto maior for SQT, maior é a variabilidade dos dados. Como vimos na aula anterior, em uma análise de regressão, a variabilidade dos dados é medida em relação à reta de regressão. Estamos assumindo que existe uma estrutura de regressão. YL menos YL chapéu. Como essa figura 2. Eu tenho minhas observações, eu assumo que tem uma reta de regressão e eu vou medir essa distância do pontinho para a reta de regressão. A medida para avaliar toda a variação na amostra é a soma de quadrado do resíduo, SQRes, dada por esta expressão. Se essa soma de quadrados for igual a zero, todas as observações estão em cima da reta de regressão. E quanto maior for SQRes, maior é a variabilidade dos dados em relação à reta de regressão. Também é possível comparar a distância entre o valor estimado pela reta de regressão e a média, isto é, YL chapéu menos Y barra. Como mostra esse gráfico aqui? Pode ser que a gente veja, eu estou estimando pela reta de regressão, mas pode chegar outro e dizer, não, mas a reta média explica melhor. Então a gente pode chegar e comparar essas distâncias. E, consequentemente, medir a distância quadrada entre elas, chamada de soma de quadrado de regressão, que é dada por essa expressão, que é a gente está somando todos os desvios dessa relação. Se SQReg é igual a zero, a reta de regressão é horizontal. Resumindo, não tem regressão. Agora, considere o desvio YL menos Y barra, a medida básica que a gente tinha logo no começo da aula, para mensurar a variação das observações YL. A diferença entre o LSmo valor da variável resposta e a média amostral pode ser decomposto como a soma de dois termos. Soma e subtrai Y chapéu, a gente consegue mostrar que tem essa expressãozinha aqui. Não é nada complicado, tá? Resumindo, é esta figura aqui. Reta média, reta de regressão, as observações. Eu estou medindo as distâncias do ponto para a reta média, do ponto para a reta de regressão, da reta de regressão para a reta média. De 3, e ordenando de forma conveniente, nós temos que SQT
que é dada por essa expressãozinha, pode ser escrita desta forma. A gente abre o quadrado, fica desta forma, espalha o somatório, porque são operações lineares, tem dessa forma, e esta soma aqui é igual a zero. Vocês sabem me dizer por quê? Provem isso, mas nós vamos rever isso aqui em aulas futuras. Resumindo, a soma de quadrados total pode ser decomposta na soma de quadrados da regressão, mais a soma de quadrados do resíduo. Logo, nós temos que SQT é igual a SQReg mais SQRes. Isto é, a variabilidade total dos dados se divide em duas partes. A variabilidade explicada pelo modelo, a variabilidade que não pode ser explicada pela regressão. Em notação matricial, aquela soma de quadrados pode ser escrita desta forma aqui. Novamente, a forma matricial é muito útil para implementar em softwares. J é uma matriz N por N que todos os elementos são iguais a 1. Para demonstrações, e vocês vão precisar disso na lista de exercícios, pode ser 1 sobre NJ, essa matriz J, pode ser pode ser reescrita desta forma aqui, em que esse 1N é um vetor de comprimento N de 1s. Os graus de liberdade, GL, são valores associados às somas de quadrados. Eles são os números de informações independentes envolvendo as observações y1, y2, pontinho, pontinho, yn, que são necessárias para calcular as somas de quadrados. Basicamente, é o tamanho da amostra menos o número de restrições. Para cada soma de quadrado, nós temos que SQT tem n-1 grau de liberdade, SQReg tem p-1 grau de liberdade, SQRes tem n-p graus de liberdade. Agora, o quadrado médio da regressão, QMReg, e o quadrado médio do resíduo, QMRes, são definidos pelas respectivas divisões entre a soma de quadrado e os graus de liberdade, isto é, quadrado médio da regressão, quadrado médio do resíduo. E pode-se mostrar, vendo essa referência aqui, eu sugiro fortemente que a turma veja que a esperança do quadrado médio da regressão é um σ2 mais alguma coisa que é função dos parâmetros que acompanham as regressoras. E quadrado médio resíduo, que foi mostrado na aula passada, é igual a σ2. Este f é uma função positiva de beta2, beta3, pontinho, 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 beta-p, que vai ser igual a zero quando esses coeficientes são todos iguais a zero. Novamente, adicionalmente, quando esses coeficientes são todos iguais a zero, nós temos que FC, a razão de QMReg sobre QMRes, tem distribuição F com P-1, N-P graus de liberdade. Também vale muito a pena a turma provar esse resultado. Basicamente, usar a distribuição desta função por essa e vocês verão que é algo que certamente vocês viram em Prob 1. E esta tabelinha aqui, que o cabeçalho é fonte de variação, soma de quadrado, grau de liberdade, quadrado médio de resíduo, FC, e as linhas estão relativas à regressão, resíduos total, é o que é a chamada tabela da ANOVA, tabela da análise de variância. Tudo isso que foi visto nos slides anteriores. Teste de hipótese. Toda essa soma de quadrados, esta nova, é para chegar nesse teste de hipótese. Seja beta estrela, um vetor com os betas que acompanham as variáveis regressoras. O teste de hipótese usando enfoque de análise de variância é da seguinte forma. Hipótese H ou hipótese nula, beta estrela é igual a um vetor de zeros P-1. Aqui tem P-1 parâmetros. Hipótese A ou hipótese alternativa, beta estrela é diferente de zero, um vetor zero, tá? P-1 de comprimento. A estatística do teste é dada por QMReg sobre QMRes. Então, toda aquela estatística é para esse teste de hipóteses. Sobre H, esse FC tem distribuição F, P-1, N-P, grau de liberdade. E assim rejeitamos a hipótese H se FC for maior que isso aqui. Isto é, se a hipótese nula é rejeitada para um dado nível nominal alfa, se a estatística do teste for maior que o quantil 100 ou menos alfa% de 1 a F com P-1, N-P graus de liberdade. Interpretação. Neste caso, nós assumimos que há relação linear entre a variável exposta e pelo menos
uma variável regressora ao nível alfa de significância. Lembrem, ou notem que o teste de Poisson que eu estou testando beta 2 igual a beta 3, pontinho, beta p igual a zero. Rejeitou H0 é que pelo menos um daqueles parâmetros é diferente de zero. Pode ser que só um deles seja, pode ser que todos sejam, mas o teste vai dizer que todos não, que pelo menos um é diferente de zero. Coeficiente de determinação nada mais é que a razão entre Q, soma de quadrado da regressão, sobre SQT, que pode ser escrito dessa forma. R2 está entre 0 e 1, tende a aumentar à medida que novas covariáveis são adicionadas ao modelo, mesmo as não significativas. Tem duas interpretações para o R2. Mede a redução da incerteza de se prever a variável resposta quando nós deixamos de prevê-la por sua média amostral e passamos a prever utilizando o modelo de regressão considerado. Mede a proporção da variabilidade da variável resposta que é explicada pelo modelo de regressão considerado. Observações: R2 igual a zero, se beta 2 igual a beta 3, pontinho, beta p igual a zero. R2 igual a 1, se o y é igual ao y chapéu para todas as observações. R2 é o coeficiente de determinação simples de um modelo de regressão de YL pelo YL chapéu. Alto R2 não indica necessariamente que se pode fazer previsões com boa acurácia. Necessariamente aumenta ou mantém-se constante com a inclusão de mais uma variável preditora. Tem um coeficiente de determinação ajustado, que é o R2A, que nada mais é que uma adição de uns graus de liberdade. Ele costuma ser útil porque penaliza modelos que adicionam covariáveis pouco significativas. E o coeficiente de correlação nada mais é que a razão, a raiz de R2. Agora vamos falar um pouco sobre soma de quadrados extra. A soma de quadrados extra medem a redução marginal da soma de quadrado dos resíduos quando uma ou mais variáveis preditoras são acrescentadas ao modelo, dado que as outras variáveis preditoras estão presentes no modelo. Eu vou explicar isso com dois exemplos, mas isso aqui é de fácil extensão. Seja o MRL, caso IMNL, estou assumindo que é normal, y é beta 1, beta 2x2, beta 3x3, mais o erro. O SQRS de x2 é a soma de quadrado do resíduo em um modelo com apenas x2. SQRS x2x3 é uma soma de quadrado do resíduo em um modelo com x2 e x3. SQREG x3 dado x2, que por essa diferença, é a soma de quadrados extra de x3 dado que x2 está presente no modelo. Então, como é que fica a soma de quadrados de regressão quando eu adiciono x3 ao modelo que já tem x2? Pode-se provar, é bem facinho, que soma de quadrado da regressão de x3 dado x2 pode ser escrita em função de duas somas de quadrado da regressão. Agora, exemplo 2, vamos pensar num modelo com três covariáveis, x2, x3 e x4. Novamente, só para falar da notação, SQREG x4 dado x2, x3 é a soma de quadrados extra de x4, dado que x2 e x3 já estão presentes no modelo. E x3 e x4 dado x2 é a soma de quadrados extra de x3 e x4, dado que x2 já está presente no modelo. A decomposição da soma de quadrados da regressão é dada da seguinte forma. A soma de quadrados da regressão de x2, x3 e x4 pode ser escrita dessa forma, desta ou desta. Os graus de liberdade da soma de quadrados extras são iguais ao número de variáveis associadas a ela, ou seja, o número de variáveis antes da barra, na sua notação. Exemplo, soma de quadrado da regressão de x4 dado x2 e x3 tem 1 grau de liberdade. SQREG de x3 e x4 dado x2 tem 2 graus de liberdade. Observação: a tabela da norma pode ser construída com a decomposição da soma de quadrado do resíduo em várias somas de quadrados extra. Em vez de ter uma soma de quadrados lá de regressão, você pode ter a soma de quadrado de regressão de x2, de x3 dado x2, e assim sucessivamente. A soma de quadrados extra pode ser utilizada para verificar se os coeficientes da regressão são significativos.
como nós vimos há pouco tempo, aquele teste vai verificar se x2 igual a x3, perdão, se beta2 igual a beta3, ponto igual a beta p igual a zero. Então, testando se pelo menos 1 é diferente de zero. Aqui nós podemos fazer um teste específico. Um teste para beta m, que é 2, 3, 4p. E é da seguinte forma. Hipótese nula, beta m igual a zero. Hipótese alternativa, beta m diferente de zero. A estatística do teste tem uma modificação, que é se mantém o numerador, se mantém o denominador, e o denominador fica o quadrático da regressão de xm, dado que as outras variáveis já estão no modelo. Todas menos zero, tá? Então, m-1, tem um erro aqui, é m-1, vírgula, n mais 1. Sobre H, essa estatística tem uma distribuição F com n-p grau de liberdade e rejeitamos se ela é maior que este quantio. Isto é, a hipótese nula é rejeitada para um dado nível nominal alfa se a estatística do teste for maior que o quantio sem o menos alfa% de uma F 1 n-p graus de liberdade. Mas eu quero testar dois parâmetros, beta n e um beta m'. M' valendo de 2, pontinho p. O teste é beta m igual a beta m' igual a zero. Por alternativa, pelo menos uma igualdade não é satisfeita. Estatística do teste, QM xm, xm', dado que tem todas as outras variáveis, menos elas duas, dividido pelo QM'. Mesma coisa, a hipótese nula é rejeitada para um nível nominal alfa se a estatística do teste for maior que o quantio sem o menos alfa% de um F2 n-p. Também temos o coeficiente de determinação parcial. Mede a redução relativa marginal na variabilidade de y quando nós incluímos xm em um modelo que já continha x2, x3, pontinho, xm-1, xm mais 1, não tem isso aqui, pontinho, xp. Ele é calculado da seguinte forma. Soma quadrada da regressão de xm, dado todas as outras variáveis menos ele, sobre soma de quadrado do resíduo. Assim como o R2, o coeficiente de determinação parcial também é maior, igual a zero e menor ou igual a 1. Eu não vou entrar muito mais detalhes, porque há discussões na literatura sobre a qualidade, sobre o poder do teste usando soma de quadrados extra. Mas não se preocupe que nós vamos ver outros tipos de teste de hipótese na próxima aula. Então vamos a uma aplicaçãozinha, com unidade Westwood. Vimos lá, nós ajustamos o modelo na aula passada, que é 10 mais 2xl, ou 2xl2, que y são o número de horas trabalhadas, x2 é o tamanho do lote. Aplicando todas aquelas continhas e construindo a tabela da nova, que está dada na tabela 1, ela fica dessa seguinte forma. Soma de quadrados da regressão, 13.600, de resíduo, 600, do total, 13.660, com grau 8, 9 graus de liberdade. Quadrado médio, dividido por 1 é a mesma coisa, 60 por 8, 7,5. Esta é a tabela da nova com dados ajustados. Que, se for usar o R, basta colocar a nova do modelo. Se você chamou de fit, recebe o LM de Y, tio X, é só aplicar a nova do fit. Para este conjunto de dados, o teste de hipótese usando enfoque de análise de variância é o seguinte: beta2 igual a zero, contra beta2 diferente de zero. Como o F calculado é maior que o F teórico, pelo F, o quantio dessa distribuição, nós registramos H0, isto é, um nível significante de 5%, o modelo de regressão é significativo. Eu estou dando essa interpretação porque é um modelo de regressão linear simples. Eu só tenho uma covariável e um beta associado a ela. Como eu rejeitei H0, é porque o beta2 é diferente de zero, então tem modelo de regressão. Se não rejeitasse, aquele 10 lá não é significativo, aquele 2 não seria significativo, então ajustar pela média seria o básico. Se tivesse mais uma covariável, fosse um beta2x2 mais um beta3x3, então seria beta2 igual a beta3 igual a zero. Rejeitar H0 é que pelo menos um é diferente de zero. Ele não está dizendo que o beta2 é igual a zero ou que o beta3 é diferente de zero, perdão. É que pelo menos um deles é diferente. Aí tem que ser feito soma de quadrados extra ou os testes que nós iremos aprender na próxima aula.
aplicando lá as expressões nos nossos dados, está aqui o R2 ajustado. A proporção da variabilidade da variável exposta, que é explicada pelo modelo de regressão, é aproximadamente de 99%. Um estudo de simulação, como eu tenho focado com essa turma, eu estou supondo um modelo que é o seguinte: YL é 1 mais 0 XL2 mais um erro, que o erro tem distribuição normal com média 0 e variância 4. Isto é, não é um modelo de regressão, porque eu estou assumindo que a covariável x2 tem nenhum peso na variável exposta. Vamos assumir que esse x2 é uniforme no intervalo 0, 1 e a covariável xl2 para cada n é mantida fixa, como todas as últimas aulas. Nas réplicas de Monte Carlo. Estamos fazendo tudo isso aqui no R. Nós faremos o estudo de Monte Carlo com 10.000 réplicas, onde avaliaremos se beta 2 igual a 0 contra beta 2 diferente de 0 através do tamanho do teste do erro do tipo 1 para digitar H0, dado que H0 é verdade. Então, nós, pela construção do modelo, isso aqui é verdade, beta 2 igual a 0. Mas vamos ver o comportamento do teste em relação a isso. Assumindo que H é verdade, o tamanho empírico do teste via nova é calculado como a proporção de vezes que a estatística do teste foi maior que o F0, lá, F, grau de liberdade, nas 10.000 réplicas de Monte Carlo. Vamos fazer para alfa 10%, 5% e 1%. Após as simulações, está aqui o meu resultado. Era esperado que para 1% o tamanho do teste fosse 1. Não foi exatamente 1 em nenhuma das vezes, mas pelo menos está em torno do 1. Mesma coisa para 5% e para 10%. Flutuou em torno, por exemplo aqui, flutuou em torno do 10, às vezes um pouquinho abaixo, rejeitou menos do que deveria, às vezes rejeitou mais do que deveria, mas ainda assim é um 10.4. Então parece estar aceitável esse comportamento teórico da estatística. Então isso aqui é bom para vocês terem a turma ter essa noção, porque quem não é estatístico imaginaria que ia sempre ser 1, 5, 10%, mas na prática não é o que acontece. Por fim, as referências da aula de hoje. Dúvidas, entre em contato pelo e-mail, pelo meu e-mail, pelo Google Classroom, onde vai estar essa aula, o vídeo. Também vou deixar como backup na minha página profissional. E sem mais, muito obrigado.